Olá, meu nome é Rízia, sou discípula da comunidade católica Shalom, faço parte da missão aqui de Pecém e eu quero dar boas-vindas, a você que nos acompanha nas redes sociais. É muita alegria, estar aqui partilhando com vocês neste primeiro vídeo do quadro Não Só de Pão Vive o Homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, onde cada semana virá alguém, um irmão, partilhar com você a nossa experiência com a palavra de Deus. Nós, como Shalom, nós somos chamados a termos esta vida de estudo bíblico, Então, todos os dias, nós encontramos Cristo na sua palavra, nós encontramos a Deus na sua palavra. E aí, o nosso objetivo é partilhar com vocês a nossa experiência, este encontro com Deus, a nossa experiência com Deus através do estudo bíblico, certo? Mas como que nós fazemos isso, O nosso método de estudo bíblico é conhecido como Lexio Divina, Aí, como isso já existe na igreja, e a Lexio Divina, ela tem alguns passos, E aí, ao longo deste vídeo, à medida que a gente for rezando com a palavra, eu vou mencionando, dando nomes a estes passos para você que já teve uma experiência de estudo bíblico, mas que tem dúvidas, você que não teve esta experiência, você que do nada estava passando aí o seu feed, os seus vídeos do YouTube, ou seu Facebook, e você se deparou com este vídeo, certo? Então, o primeiro passo da Lexio Divina é o clamor ao Espírito Santo. Porque a Lexio Divina, ela é uma leitura meditada, uma leitura orante da palavra de Deus. Para que nós não interpretemos a palavra de Deus com um olhar fundamentalista, com um olhar relativista. Para que nós não interpretemos a palavra de Deus somente segundo olhos meramente humanos, segundo a nossa vontade, nos desviando assim da vontade de Deus, daquilo que Deus ele tem reservado para nós, da obra que Deus tinha realizado nas nossas vidas. E é por isso que nós clamamos o auxílio do Espírito Santo, nós nos colocamos em oração. Então eu convido você a, nesse momento, entrar em oração comigo, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, nós clamamos o teu auxílio sobre nós, nós clamamos a tua presença, tu que gera a comunhão do nosso coração com o coração de Deus, tu que és esta comunhão de amor entre o Pai e o Filho. És tu também quem nos insere nesta comunhão de amor pela tua ação em nós. Nós queremos clamar que tu venhas a abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus, para que esta palavra caia como semente em terreno fértil no nosso coração. Ajuda-nos a compreender aquilo que Deus ele deseja nos falar, nos revelar por meio desta palavra. Ajuda-nos, ó Espírito, a mergulhar nesta obra nova que Deus deseja realizar nos nossos corações por meio da sua palavra. Nós queremos conhecer a Deus, nós queremos ter uma experiência com a palavra. Portanto, nós clamamos a tua ação. Então, tendo clamado o Espírito Santo,
nós vamos para o próximo passo da Lexio Divina, que é a leitura, né? A leitura da palavra. E aí, eu queria destacar aqui com vocês a importância de nós lermos a palavra mais uma vez, né? Por quê? Por que quando a gente está estudando, por exemplo, a gente tem que ler mais de uma vez? Para poder a gente fixar, né? E quando a gente está aprofundando, rezando com a palavra de Deus, é importante nós lermos mais de uma vez para que a gente perceba os detalhes. Porque muitas vezes Deus ele vai nos falar através de detalhes daquela passagem. Muitas vezes, através de detalhes, Deus ele deseja realizar uma obra na sua vida, na minha vida, na nossa vida, né? Então, eu vou ler somente uma vez aqui com vocês, em virtude do tempo deste vídeo, né? Mas eu convido realmente você a, caso seja mais conveniente para você pausar o vídeo, ou então você aprofundar depois esse estudo bíblico, né? Mas eu convido você realmente a depois ler mais, né? A passagem que nós tomaremos umas 3 vezes, certo? Então, hoje nós tomaremos o evangelho que nós acompanhamos na liturgia do último sábado, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 9 ao 15, certo? Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, quando eu li esse evangelho ele vai fazendo um relato geral das aparições de Cristo ressuscitado. Então, a primeira coisa que veio ao meu coração quando eu li esta passagem foi aprofundar, né, pesquisar nos outros evangelhos cada uma dessas aparições, né? E foi uma experiência realmente muito rica, muito forte, mas que o tempo do vídeo não me permite aprofundar com vocês nesse vídeo, né? Mas eu quero ressaltar com vocês aqui algumas partes, né? Quando a gente lê, um dos exercícios é a gente anotar as partes que vão ficando mais fortes pra gente, né? As partes que vão chamando mais a nossa atenção, as partes que vão despertando mais o nosso coração, né? E as partes que eu anotei foram que, quando Maria Madalena anunciou aos outros discípulos que havia visto Jesus, eles não quiseram acreditar. Quando Jesus apareceu aos discípulos, né, que nós conhecemos muito como os discípulos de Emaús, eles também voltaram, anunciaram aos outros e eles também não acreditaram, não deram crédito, né, diz aqui. E quando Jesus apareceu aos 11 discípulos, Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e da dureza de coração. A gente vai ver nos outros evangelhos que quando Jesus chega, né, ele se apresenta, ele diz: a paz esteja convosco. E é como que a visão que dá é como se os discípulos eles tivessem ficado paralisados, porque Jesus diz de novo: a paz esteja convosco. É como se os discípulos eles não estivessem acreditando no que estava acontecendo.
É como se os discípulos eles ainda não tivessem entendido tudo que Jesus foi dizendo, né, durante a sua vida, que ele iria morrer, ressuscitar. É tanto que quando a gente vai acompanhando aquele evangelho em que Maria Madalena chama, né, que vem Pedro e João ao túmulo e o único que a gente vê que vê e acredita, que tem claramente nos evangelhos, é João, né? Ele viu e acreditou. Então, quando eu fui anotando essas partes e quando eu ia meditando essa passagem, o que é a meditação, né? A meditação é o que essa palavra me diz, é o confrontar a passagem que eu li com a minha vida. Pessoalmente, a leitura eu vejo o que a palavra diz por si. E a meditação eu vou trazendo essa passagem para dentro do meu coração e eu vou confrontando ela com a minha vida. Quando eu ia meditando essa passagem, eu até anotei aqui, né? Eu falava, meu Deus, como nós somos lentos para entender os teus desígnios. Como é difícil para nós termos fé. E a fé, ela vai muito além de acreditar que Deus existe. Sim, acreditar que Deus existe é fé, mas a fé, ela vai muito além disso. E aí eu sentia muito a necessidade de aprofundar, né, assim, essa questão da fé. E aí quando eu fui pegar o Catecismo da Igreja Católica, no artigo 1814, o Catecismo diz o seguinte: a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá da fé. A fé age pela caridade. Então, pela fé, o homem livremente se entrega a Deus. E quando eu ia meditando sobre essa questão do dom da fé, né? O dom que é uma graça, que é uma virtude que, pela nossa colaboração, Deus vai nos dando a graça de viver, mas para que Deus haja, eu preciso crer, né, na ação de Deus, crer no poder dele, crer no poder do nome de Jesus. Isso ia ficando muito forte, né? Eu ia repetindo e deixando que aquilo fosse entrando no meu coração. Pela fé, o homem se entrega todo a Deus, livremente. Então, a vivência da fé não é somente acreditar em Deus, mas é trazer essa nossa crença para toda a nossa vida. A fé, ela se traduz em crer naquilo que não se pode ver. E como é difícil nós crermos naquilo que nós não vemos, né? Eu ia vir, meu Deus, até para os discípulos que viveram contigo foi difícil ter fé. E como é difícil ter fé para nós. Como é difícil para nós nos entregarmos inteiramente, livremente a Ti. Porque nós somos muito acostumados, meus irmãos, a termos as coisas nas nossas mãos. A querermos resolver as coisas de acordo com a nossa vontade, no nosso tempo, no nosso ritmo. Isso se aplica também a este tempo que nós vamos vivendo, né, de pandemia. A fé é nós nos entregarmos inteiramente a Deus. A fé é confiarmos em Deus e conhecermos a Deus. A fé implica conhecimento de Deus. A fé, ao mesmo tempo que ela nos abre ao conhecimento de Deus, ela é fortalecida à medida que a gente vai conhecendo a Deus. Então, se a fé está ligada ao conhecimento de Deus, como que eu fortaleço a minha fé? Pela oração. Na oração eu vou conhecendo a Deus, porque eu não posso conhecer alguém sem me relacionar com a pessoa, não é?
Assim também é com Deus, com a palavra de Deus. Eu não posso conhecer a Deus sem me relacionar com Ele. E eu me relaciono com Deus através da oração. E à medida que eu preciso dessa postura de fé para me colocar diante de Deus, nessa postura de abandono livre e total. E à medida que eu vou me abandonando a Deus, a minha fé ela vai sendo fortalecida. Então a fé ela está intimamente ligada à nossa vida de oração. Intimamente ligada à nossa vida de oração. E aí, lá na passagem onde Jesus aparece aos discípulos, no Evangelho de João, Jesus vai dizer: felizes os que creram sem ter visto. Pela fé, o Senhor iria colocando no meu coração que pela fé nós temos a experiência de ver o Senhor. E aí eu ia percebendo que esses discípulos que estavam tristes, chorosos, Maria Madalena que chorava no túmulo, os discípulos que iam para o campo tristes e desesperançosos, essa experiência de ver o Senhor transforma quem a tem, quem a vive, né? E aí eu ia lembrando muito da pregação, das pregações, acredito que na pregação do Moisés, no retiro de Semana Santa, no domingo da ressurreição, onde ele dizia que a força da ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo muda tudo, muda a nossa história, muda o nosso coração. E aí eu ia lembrando disso porque eu ia percebendo, né, que essa experiência de ver o Senhor mudou, né? Mudou os discípulos, devolveu a esperança, devolveu a alegria, fortaleceu a fé, aquebrantou a dureza de coração. Né? No quarto passo dessa nossa oração, dessa nossa lexio, né? Que é a oração. Quando eu confronto a palavra com a minha vida, quando eu me encontro com essa palavra, quando eu vejo o que é que Jesus me diz, eu vou responder. Seja numa oração de clamor, de súplica, seja numa oração de louvor, seja naquilo que Deus ele foi colocando no seu coração, né? E eu ia suplicando, né, a Deus que renovasse a minha experiência com Ele e que também renovasse a minha fé. Eu ia pedindo, Jesus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E aí, eu convido você a rezar comigo, né? A suplicarmos realmente que Jesus, ele renove a nossa fé, de coração aberto, né? E na parte da oração, esse diálogo. É necessário abrir-se ao diálogo com Deus, né? E é necessário que você exponha o seu coração para Deus. Jesus, ele quer tanto nos ouvir. Jesus, ele quer tanto essa nossa abertura de coração. Jesus, ele quer tanto esse nosso desabafo. Jesus quer tanto nos ouvir, porque ele quer ser o nosso melhor amigo, né? E eu lembro que quando eu rezava com essa passagem, eu ia, meu Deus, como está a minha fé? Como está a minha disposição para viver a minha fé? Como está a minha disposição para viver a minha vocação? E eu lembro que quando eu rezava com essa passagem, eu ia realmente me apresentando a Jesus nesses questionamentos, como eu realmente estava. Os meus desânimos, as minhas inconstâncias, quando me faltou perseverança. Eu ia apresentando a Jesus em uma oração sincera. É importante, numa oração sincera, clamarmos a ação do Espírito. É nessa hora que nós clamamos e Deus ele vai fazendo na nossa vida, no nosso coração, no nosso interior. Então eu convido você a clamar agora comigo, né? Jesus, nós queremos, motivados pela Tua palavra, nós queremos Te suplicar hoje que Tu venhas renovar a nossa fé.
Que Tu venhas, Senhor, abrir as portas do nosso coração para, pela fé, termos uma experiência contigo. Nós queremos, Senhor, crer. Nós queremos crer em Ti. Nós acreditamos em Ti. Mas nós clamamos que Tu venhas renovar e fortalecer a nossa fé. Shiria labalalaria labaria labalaria 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 labalaria. Shiria lalalaria lalalaria lalalaria. E você que diante de tantos desafios na sua vida, você que passou por muitas situações complicadas e diante de tudo isso não consegue acreditar no cuidado de Deus, não consegue acreditar na fidelidade de Deus. Eu convido você a apresentar o seu coração, a frustração do seu coração, a tristeza, as tristezas do seu coração e deixar que Jesus, como este amigo que chorou pela morte de Lázaro, que Jesus ele lhe console, que Jesus ele lhe dê a experiência de saber que você não está só, que Jesus ele lhe dê esta experiência de fé, de acreditar que Deus ele pode de tudo tirar um bem, que Deus ele de tudo quer lhe dar uma experiência de crescer na fé, de crescer na sua graça, de contar com a presença e a amizade dele. E você que por muito tempo se afastou de Deus, por muito tempo deixou esfriar sua fé, o Senhor ele coloca no meu coração que nunca é tarde para retornar para Ele, porque Ele está sempre à nossa espera. Ele está sempre à nossa espera. Deixe que Jesus ele reacenda a chama da sua fé. Deixe que Jesus ele, como diz a liturgia de hoje, te faça renascer da água e do Espírito. E, meus irmãos, se nós nos abrirmos, se nós abrirmos as portas do nosso coração ao encontro com Jesus, não tem como nós sairmos da oração igual ao que nós chegamos. Deus sempre vai realizar à medida que nós deixarmos que Ele realize. Então, nesse próximo passo da contemplação, depois que eu tenho rezado mesmo, sinceramente, derramando meu coração na presença de Deus, eu vou entrar na contemplação, ou seja, eu vou silenciar, deixar que Deus faça na minha vida, deixar que Deus faça no meu coração, e eu vou anotar os frutos da minha oração. Eu vou anotar os frutos da minha oração. Se Deus, ele renovou se eu pude contemplar a presença de Deus, a disposição a viver a minha fé, a disposição a me abandonar nas mãos de Deus. Quais foram os frutos? O que essa oração gerou no seu coração, né? Então, essa é a contemplação. E aí, quando eu ia finalizando, né, esse estudo bíblico, Deus, ele colocava que era algo que nós precisamos clamar todos os dias, né? Que Jesus renove a nossa fé, que Jesus renove a nossa experiência com Ele, com Cristo ressuscitado, né?
É uma experiência que nós precisamos sempre renovar, sempre renovar. E aí, depois da contemplação, a gente vai gerar uma ação. Né? Gerar uma ação. No meu caso, eu ia rezando, né? E à medida que eu fui fazendo uma releitura de tudo que eu fui anotando ao longo da minha oração, que falava de fé, de oração e também do anúncio. Do anúncio, porque aquele que foi transformado, que teve a sua fé revigorada pelo encontro de Cristo ressuscitado, todos eles foram movidos a anunciar. Então, a minha ação deste dia foi justamente acolher esta missão de gravar este vídeo para vocês, né? Para partilhar esta experiência, né? Então, nós lemos, nós meditamos, confrontamos a palavra com a nossa vida, nós contemplamos, nós rezamos, nós contemplamos os feitos de Deus e nós nos comprometemos com aquela palavra que nós mergulhamos. Nós nos comprometemos com Deus em uma ação, para que a palavra de Deus se torne ação nas nossas vidas, para que a nossa vida se molde à palavra de Deus. Então, a minha experiência com a palavra de Deus é justamente essa que todos os dias transforma a minha vida. Essa que todos os dias me comunica. Cristo se comunica comigo através da sua palavra, comunica a sua ressurreição, comunica a sua graça, comunica a sua misericórdia. Deus que nos conduz à conversão, sim, à conversão por meio da sua palavra. Porque nós vamos nos moldando à palavra de Deus, nos moldando, nos convertendo ao Evangelho. Então, eu queria realmente dizer que é uma alegria muito grande, né, trilhar este caminho com Deus. Sou muito grata a Deus, né, pela obra dele na minha vida, por ter me atraído misericordiosamente, por me dar esta experiência com o seu amor, esta experiência com a sua presença ressuscitada. Então, eu quero motivar você a, ao longo desta semana, continuar a meditar a palavra de Deus, né? Eu quero convidar a você a também ter este encontro com Deus por sua palavra, porque essa palavra sacia as nossas vidas. Essa palavra é vida para nós. É vida para nós. Então, vamos rezar, né, uma Ave Maria, para que tudo que nós estamos partilhando ao longo desta partilha possa realmente cair nos nossos corações como semente em terreno fértil, para que o Senhor ele nos ajude, para que pela intercessão de Nossa Senhora, a cada dia a nossa fé seja revigorada e que nós não desanimemos diante das provações, diante dos desafios, porque nós sabemos que Deus ele não quer o nosso mal. Deus ele quer que todos se salvem. Deus ele quer nos amar. Deus ele quer nos salvar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, conte com a minha intercessão e acompanhe a nossa programação. Siga as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e se inscreva no nosso canal no YouTube e acompanhe. Deixe que Deus ele se apresente a você neste tempo favorável. Deixe que Deus te dê a graça desta experiência de uma nova vida, de experimentar a força da ressurreição de Cristo. Deus abençoe. Shalom.